Olá, bem-vindos ao nosso canal do YouTube e vamos abordar hoje o tema educação. Meu nome é Claudinei Londeiro, eu sou médico, especialista em obstetrícia, inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná com o número 13.135. Eu estou hoje tendo o prazer de receber a psicóloga Ana Maria Racanello. Ela é inscrita no Conselho Regional de Psicologia do Estado do Paraná com o número 4101/08. A Ana, além de psicóloga, é especialista em psicopedagogia e nós vamos conversar com ela sobre grandes desafios que envolvem o pós-nascimento do bebezinho. Ana, qual é hoje o grande desafio educacional para os pais, quando eles saem da maternidade com uma criança? O que eles vão enfrentar pela frente? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite e espero poder ajudar. O que eu vou falar é sobre a minha opinião em relação à psicologia e à psicopedagogia, que muitas vezes é conflitante com a área médica e o que eu acho bastante natural e saudável. Ver as coisas sobre pontos de vista diferentes é importante. Com certeza, com certeza. Eu acho que o grande desafio que os pais enfrentam hoje é que nós sofremos uma mudança muito grande. Nós estamos vivendo um momento histórico em que nós saímos daquela posição dos pais agirem com autoritarismo e a gente passou para o extremo oposto, que é o laissez-faire, que a gente chama, que é o deixe fazer. Então, antigamente os pais diziam que os filhos tinham que fazer, determinavam tudo de modo autoritário. E hoje os pais deixam as crianças muito soltas. Na verdade, o grande desafio é achar o equilíbrio, que é o caminho do meio, que é você conseguir determinar algumas coisas e deixar o filho livre para fazer algumas coisas. Vou dar um exemplo. Se o teu filho está brincando, ele precisa guardar os brinquedos depois. No autoritarismo você vai mandar que ele guarde os brinquedos e no laissez-faire você deixa para ele escolher se ele quer guardar os brinquedos ou não. O que seria uma posição democrática, que é o equilíbrio, é você dizer para ele, você tem que guardar os brinquedos, eu posso te ajudar, você vai guardar os brinquedos agora ou depois, mais tarde, mas você dá a regra. O que eu vejo que está mais difícil para os pais hoje é conseguirem colocar os limites de forma firme, clara e coerente. Muitos pais confundem firmeza com agressividade. E não é. Firmeza é você colocar o limite e não mudar essa regra. Então coloca uma regra, ele tem que guardar os brinquedos sempre. E não mudar essa regra. Então ele não vai poder guardar os brinquedos hoje e não guardar os brinquedos amanhã. Então, para resumir, o maior desafio é conseguir educar os filhos de forma democrática, que é colocando limites firmes, claros e coerentes. Tá? Eu concordo plenamente com a senhora. Como pai, talvez essa tenha sido a minha maior dificuldade de fazer essa transição entre a educação que eu recebi, que provavelmente a senhora recebeu também, com esses conceitos um pouquinho mais atuais, tá? de não agressividade, de um pouquinho mais de assertividade, mas ao mesmo tempo sendo firme na imposição de limites. Eu, como pai, confesso que talvez essa tenha sido a minha grande dificuldade mesmo. Nós acabamos já conversando um pouquinho sobre essas mudanças educacionais que ocorreram nessas últimas décadas. Será que a senhora poderia enfatizar um pouquinho mais como era aquela educação e como deveria ela ser hoje? Quais foram essas mudanças? Então, a educação antigamente ela era autoritária, tá? Não só a educação, tudo era baseado em autoritarismo. Então, a educação como parte desse processo, desse momento histórico, também era autoritária. Então, os filhos não tinham direitos, os filhos tinham deveres, os filhos não tinham escolha, os pais é que determinavam o que eles iam fazer, inclusive que profissão iam ter. Né? Essa educação autoritária não permitia que o filho fizesse escolhas. Não era uma educação firme, era uma educação agressiva, muitas vezes. A gente passou por um momento em que ficou tudo muito solto, né? Então, porque se acreditava que não ser violento ou não ser autoritário, uma educação não baseada no autoritarismo, era o seu extremo oposto, que era não colocar limite nenhum. Ou seja, não tinha regra nenhuma, né? Isso, não se colocava regra nenhuma. Então, na educação anterior, existiam regras demais, que tolhiam demais as crianças, os adolescentes, e passou-se para o extremo oposto, que era não colocar regra. Então
alguns pais ainda educam os filhos desta forma. Então existem crianças que elas determinam o que vão comer, em que horário vão comer, que horário vão dormir, e se querem dormir e se querem comer. Então muitas crianças não almoçam, muitas crianças comem iogurte na hora do almoço. Isso é não colocar limite. Mas o ideal é você colocar as regras, dando uma liberdade de escolha, tá? Mas os pais precisam colocar as regras. Há um certo saudosismo em relação a este tempo antigo, porque muitos têm o discurso de que efetivamente foram criados de uma forma muito rígida e isso os auxiliou, tá, a crescerem, tá, a serem responsáveis. É possível conseguir esta educação hoje, tá? De formar uma pessoa que seja responsável, que seja assertiva, que faça boas decisões, sem usar aqueles métodos que vamos chamar de um pouquinho mais violentos de antigamente? É possível hoje isso? É possível sim, e é o mais indicado, porque a educação autoritária, ela tinha bons resultados, mas tinha consequências que não eram boas. Então as pessoas eram responsáveis, mas eram muitas vezes inseguras. Quando adultos tinham consequências que não eram boas. É possível hoje educar, só que de uma maneira assertiva, não agressiva. Então essa educação democrática, ela permite que você tenha responsabilidade, mas sem ficar com os traumas ou as dificuldades emocionais que as pessoas ficavam naquela época. Né? Então, uma educação assertiva, com uma comunicação não violenta, vai produzir sujeitos que sejam responsáveis, que assumam as consequências dos seus atos e que sejam, que não tenham traumas, que não tenham dificuldades, que não sejam inseguros para se colocar muitas vezes. Tá. Até para dar um exemplo para quem nos assiste, voltando ali o exemplo que eu achei que foi um exemplo muito bom que a senhora deu, por exemplo, do guardar o brinquedo. Tá? Se a criança resolve quebrar esta regra e não guardar o brinquedo, tá? Qual seria uma consequência lógica para a criança em relação a isso? Tá? Que os pais poderiam tomar, por exemplo, o pai diz, olha, agora é hora de você guardar o brinquedo, nós combinamos que depois que você brincar, você vai ser responsável por guardar o brinquedo. O que acontece com essa criança que não guarda o brinquedo? Qual a consequência seria lógica em relação a isso? É que assim, quando a gente faz essa educação, que você tem esse posicionamento, dificilmente ela não vai fazer, porque ela vai criar o hábito ela vai criar bons hábitos. Então, no começo, quando você está educando, ela não vai ter opção. Ela vai ter que guardar os brinquedos. O que você vai fazer é usar estratégias para ajudá-la a atingir isso. Então, a gente não pensa em consequências, por exemplo, ela vai ficar sem usar o brinquedo, ou ela vai levar um castigo. Porque não precisa você chegar a esse extremo. Então, a gente usa esse castigo quando você não tem outros recursos. Então, são estratégias de pais que não conseguiram colocar limites e aí precisam recorrer a essas estratégias. Então, quando você faz uma educação onde você se posiciona de maneira firme, clara e coerente, você não vai precisar chegar a esse ponto. Não precisa chegar a esse ponto. Não, a criança entende naturalmente. Vou dar exemplo de um cliente que eu atendo, um pequenininho de 3 anos. Ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar os limites, os pais me buscaram por isso, então uma criança que não obedecia os pais. Na primeira sessão, quando eu estava atendendo, terminou o atendimento e sempre 5 minutos antes do atendimento eu aviso, está terminando o horário, a gente precisa guardar. E ele, uma coisa que ele não faz em casa, não gosta de fazer na escola, é guardar os brinquedos. Aí eu falei para ele, e ele ficou muito bravo, porque ele queria continuar brincando. Começou a chorar, e eu falei pra ele, olha, eu sei que você gostaria de ficar mais aqui, que tá gostoso brincar, mas tá na hora de guardar. E ele guardou. E todas as sessões, depois disso, ele guarda os brinquedos. E agora é bem bonitinho, porque agora ele fala, tá quase na hora de guardar o brinquedo, né? Que legal, que legal. Então assim, quando a gente consegue colocar os limites, você não precisa chegar a esse extremo da consequência. Né? Então ele vai criar o hábito de guardar os brinquedos.
Depois, se em algum momento eu puder falar alguma coisa sobre hábito, eu gostaria de falar, porque explicar como isso. Tá. Vai haver esse momento sim, tá? Nós temos esse espaço já na minha sequência aqui. Tá? Em relação ainda a esta parte educacional, tá? Os pais têm muitas dúvidas, tá? E eu, como obstetra, percebo às vezes esta dificuldade dos pais. Então, por exemplo, fazer perguntas bem curtas, tá? Para a senhora me pontuar de uma forma assim também resumida em relação a isso. Nos dias de hoje, pode dar uma palmada? Pode usar o cinto? Pode usar um chinelo? Não. Tá. Não pode. Não pode. Até assim, existe uma lei que proíbe isso. E se existe a lei, a gente tem que respeitar. Não que uma palmada vá comprometer a personalidade ou a estrutura da criança que ela vai ter. Não é isso. É que quando a gente não sabe dosar isso, não tem essa medida, fica muito complicado. Então, não pode. Não pode. Ok. Castigos. Pode. Por exemplo, você vai para o seu quarto, vai ficar 3 horas no seu quarto porque você aprontou isso. Que é uma coisa que corriqueiramente os pais atualmente recorrem a isso. Tá? Pelo que eu entendi, se você começar lá de trás de um outro jeito, você não vai precisar chegar nisso. Mas estamos falando de pais que talvez já não tenham conseguido lá atrás estabelecer esta rotina e talvez vejam no castigo ou até na palmada uma solução. Castigo, pode? Castigo não é eficaz. Não é que pode ou não pode. Você pode recorrer, como a gente conversou antes. Então eu só vou usar o castigo como estratégia quando eu já não tenho mais outro recurso. Tá? Ou seja, já é um recurso inadequado para quando começou lá atrás, inadequado. Se você começar lá atrás, não vai precisar chegar no castigo. Se você chegou no castigo, quer dizer que você falhou em alguma coisa. Algum ponto lá atrás não ficou legal. Algum ponto lá atrás. O importante é assim, qual o objetivo do castigo? É educar? O castigo não educa porque ele não é uma consequência. Não é uma consequência que tem a ver com a ação. Então, vou dar um exemplo de uma situação que uma vez meu filho estava brincando com um amigo de lutinha. Pegaram as vassouras, eles estavam na casa do amigo, estavam brincando de lutinha e ele quebrou a vassoura da mãe do menino. Então, se ele quebrou alguma coisa, ele tem que repor. Então, com a mesada dele, nós fomos lá, compramos uma vassoura e ele repôs a vassoura. Se eu tivesse deixado meu filho de castigo, ele não ia fazer a relação de, por exemplo, ficar uma semana sem jogar videogame com quebrar a vassoura. Então, a consequência, quando eu quero alguma coisa, eu tenho que repor isso, eu tenho que consertar isso de alguma forma. Então, a consequência tem que ter relação com a situação. Então, repor a vassoura, ele entendeu, ele aprendeu. O que eu quebrar na minha vida, eu vou ter que repor. Ficar de castigo não ia fazer com que ele aprendesse isso. Então, o castigo normalmente não tem relação com a situação. Por isso que ele é ineficaz. Entendi. Tá? Eu vejo muitos pais, às vezes no supermercado, tá, em locais públicos, dando grandes broncas nas crianças, repreendendo verbalmente as crianças. Pode fazer isso em público, tá? Isso é liberado? Como fazer? Há um local para você fazer isso? Tá? Como isso funciona? Principalmente aquela criança, por exemplo, tem um chilique em público lá. Tem uma regra básica. Elogie em público e critique, ou censure, ou corrija no particular. Tá? Essa é a regra básica. Então, se você tem que corrigir seu filho de alguma forma, não exponha o seu filho. Né? Quando uma criança tem um chilique no supermercado, junta a criança e sai da situação. Até para você poder se tranquilizar e saber o que fazer. Porque se você estiver preocupado com o que os outros vão pensar, e é uma preocupação nossa, porque as pessoas julgam mesmo, você não vai agir de maneira adequada, porque é a mesma regra. O limite tem que ser firme, claro e coerente. Então você vai colocar limite no teu filho. Então sai da situação, deixa as compras, sai do supermercado e vai para um lugar onde você possa colocar limite, acalmá-lo e colocar limite, sem se preocupar com o que os outros vão pensar.
Não sei se eu respondi a pergunta. Responder, acho que está bem adequado, tá? Porque a gente vê realmente que muitos pais agem preocupados mais com o show e com a plateia do que exatamente com o seu próprio filho. E que se estivesse numa situação privada, aquele discurso talvez não fosse exatamente daquele jeito, mas ele está fazendo um discurso para os outros e não exatamente educacional. Tá? Eu já presenciei isso. Mas assim, é uma preocupação pertinente, porque a gente vive numa sociedade que julga. Então as pessoas ficam sem saber o que fazer. E eu sempre falo para os pais assim, que não existe curso ensinando a gente a ser pai. E existe curso para tudo, menos para ser pai. E é a nossa missão mais importante. Então, realmente, os pais ficam muito inseguros. E ficam sem saber como agir de maneira adequada. No meu trabalho com as crianças e adolescentes, eu faço orientação de pais. Então, o que eu percebo é que os pais, quando começam a se apropriar do papel de pai e mãe, e que se sentem seguros, eles sabem como colocar, e essa preocupação do que os outros vão pensar passa a ser secundária, passa a não ter importância, porque eles estão seguros. Na verdade, a preocupação é porque eles não sabem o que fazer. Entendi. Abrindo até aquele espaço que a senhora pediu antes, tá? Que conselhos que a senhora daria para os pais frescos, aqueles que estão com filhos novos ainda, ou seja, tem tudo pela frente, tá? E a oportunidade de repente fazer de uma forma mais assertiva essa educação, e até que conselhos a senhora daria para os futuros pais, tá? Que ainda o serão realmente. Tá? O que a senhora diria para esses pais que estão começando agora essa tão difícil tarefa educacional? Tem uma coisa muito importante que a gente precisa saber sobre os hábitos. Os hábitos, eles são circuitos que o nosso cérebro cria. Tá? O nosso cérebro, ele é muito inteligente e ele economiza energia para atividades nobres. Então, ele vai economizar energia colocando no automático. Então, uma coisa que a gente faz várias vezes, o cérebro coloca no automático. Então, nós criamos bons hábitos e maus hábitos. A gente tem os hábitos de higiene, que é, então, desde pequenininho a gente escova o dente, depois do almoço e depois das refeições, então isso faz com que a gente crie esse hábito. Então, tudo o que nós fizermos várias vezes, isso vai para o automático. Vira um hábito. Vira um hábito. Tudo que os pais fizerem com os filhos, os pais estão criando hábitos neles e nos filhos. Então, nós temos sempre que pensar assim, que quando eu vou fazer alguma coisa, pode ser a melhor solução naquele momento. Resolve um problema para mim naquele momento. Só que eu posso estar criando um problema para mim e para o meu filho muito maior depois. Porque um hábito, ele nunca é extinto. Eu tenho que criar um outro hábito. Então, se eu criei um mau hábito, eu vou ter que criar um outro hábito. E eu vou ter que começar do zero. E esse não vai ser extinto. Então, eu vou ter um problema muito grande quando eu tenho maus hábitos. Então, se eu criar maus hábitos com meus filhos, eu vou ter que ir lá pra frente arcar com essa consequência. Então, eu posso estar criando um problema muito maior para mim, para o meu filho, depois. Me perdi. Me perdi nessa. Mas eu entendi, eu acho que o que a senhora quis dizer, tá? Efetivamente, tá, o nosso circuito neuronal, tá? Você cria uma determinada solução para um problema, tá? E nem sempre aquela solução é a adequada para aquele problema naquele momento. Ele pode resolver parcialmente o problema. Para eu resolver de verdade o problema, eu vou ter que criar um novo hábito. Mas no meu cérebro parece que aquele jeito que eu agia, tá, parecia dar uma melhor solução, quando não dá. Tá? E eu tenho que criar uma nova situação que para o meu cérebro é muito difícil de criar para tentar corrigir uma situação que anteriormente estava sendo resolvida, eu diria assim, mais ou menos. É que assim, ó, às vezes resolve, tá? Então, por exemplo, teu filho não quer sentar para almoçar, tá? Aí você deixa, então você sai com ele atrás dando comida, tá? Sai com o prato atrás da criança dando comida na boca. Aquilo é uma solução para aquele momento, a criança está comendo. Só que você está criando um problema muito maior depois. Então ali você resolveu a situação,
no curto prazo. Só que o problema maior é ele vai criar o hábito de você ficar correndo atrás dele e dando comida na boca. E de não sentar para comer. De não sentar para comer. Então você resolve momentaneamente e cria um problema maior depois. Aí você vai ter que fazer uma mudança de hábito, que é parar de correr atrás dele e educá-lo para sentar à mesa, para comer sentado. Então, muitas vezes você soluciona um problema agora e cria um maior depois. Entendi a lógica, tá? Esse seria talvez o grande conselho que a senhora daria para os pais, então. Criar bons hábitos desde o começo. Isso. Tá? Criar bons hábitos desde o começo. E pensar a longo prazo. Pensar a longo prazo, não pensar a curto prazo. Então, na verdade, a questão não é em relação à criança, a questão é em relação aos pais. Os pais precisam pensar que hábitos eu quero, como eu vou fazer isso. E se estiverem perdidos, não tem problema. Tem uma porção de livros bem legais, tem uma porção de cursos bem legais que ensinam os pais. Porque a gente sabe que a gente está vivendo esse momento onde a gente saiu daquela educação autoritária, mas ainda não sabe muito bem como fazer, o que fazer e como fazer. Mas tem como pesquisar isso, como estudar e como aprender. Ok, tá. A grande dica é eduquem-se, então. Eduquem-se, para educar bem seus filhos. Tá. Eu sei bem o que a senhora está falando. Eu sei bem. Tá? Algum conselho a mais que a senhora daria para os pais? Tem uma coisa bem importante em relação a essa educação nova, que é nessa mudança, uma coisa que eu esqueci de falar, que é bem importante, então, que eu acho que isso era o grande trunfo dos pais na educação anterior, nesse modelo anterior. Os pais não estavam preocupados em serem amados, os pais estavam preocupados em serem respeitados. Hoje, os pais querem ser amados. Se o filho faz alguma coisa, ameaça, que vai deixar de amar o pai, eles ficam inseguros e aí não conseguem colocar os limites. Eu acho que essa é a maior dificuldade dos pais hoje. Então os pais não têm que se preocupar em querem ser amados. Os pais têm que se preocupar em serem respeitados. É isso que nós precisamos dos nossos filhos. Quando a gente consegue focar o respeito e não a necessidade de ser amado, a gente consegue, é meio caminho andado para saber como colocar os limites. Depois as técnicas, essas dicas, a gente tem uma porção de livros que vão ensinar, mas na essência, essa é a maior dificuldade. Ok. E com o respeito acaba vindo o amor depois. Com certeza, com certeza. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, doutora, pelas suas dicas. De nada.